Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos felizes de recebê-los aqui mais uma vez. Eu já quero te convidar a deixar um like nessa transmissão aqui para que mais pessoas sejam alcançadas. Vocês sempre ajudam a gente aqui com o seu like, se inscrevendo também no nosso canal. E quero pedir que você deixe o seu comentário com o seu nome e qual é a cidade que você está nos assistindo, para que a gente possa te conhecer melhor e juntos conversarmos sobre assuntos do dia a dia, sempre à luz da Bíblia, né? À luz da Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos a mais um programa e eu quero te perguntar aí, como é o seu relacionamento com a internet? Você acha que você é dominado pela internet? Você acha que você consegue lidar bem com a tecnologia no seu dia a dia? O seu tempo é bem administrado ou você tem colocado o seu coração com intensidade muito grande nas redes sociais aí? Nós vamos conversar sobre todos esses temas no programa de hoje. Sabemos que a internet pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Então fique atento aí para a nossa conversa dessa tarde. Daqui a pouquinho eu vou ler os seus comentários aqui no chat, porque nós estamos ao vivo. E para dar início ao nosso tema, para introduzir aqui o assunto, o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar a respeito das redes sociais. Nós devemos usar as redes sociais da maneira correta. Vamos ver. É claro que as redes sociais não são do diabo. É claro que elas não são um mal em si mesmo. Nós podemos e devemos usar as redes sociais para ser um canal de boas novas, de boas notícias, de uma comunicação boa, saudável, salutar. Eu, pessoalmente, Jaqueline, uso as redes sociais com o propósito de levar a esperança do Evangelho às pessoas. Quantas mensagens abençoadoras são postadas, quantas músicas maravilhosas são postadas, quantas informações positivas são postadas, quanto saber humano é ali compartilhado. Agora, uma pessoa pode usar essas redes sociais para chafurdar-se no pântano, no lodaçal dos vícios, das mazelas, da pornografia, das coisas, dos porões lá, das coisas horríveis. Então, é preciso saber usar. Se você usa com sabedoria, com bom senso, para aquilo que é bom, as redes sociais são maravilhosas. Agora, se a pessoa não tem domínio próprio, não sabe usar, está usando para o seu próprio mal, para a sua própria destruição, então precisa ter cautela e quem sabe aí precisa primeiro ser tratado para depois usar com sabedoria e com benefício próprio e para as outras pessoas essas redes sociais. Esse é o nosso grande desafio, né? Aprender a ter domínio próprio e utilizar aí as redes sociais com sabedoria. Agora eu vou dar uma pausa no nosso tema para falar para você sobre a Contábil Ribeiro. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também ao padrão dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo inteiro. E você pode fazer a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro, porque as igrejas do Brasil inteiro podem ter acesso a essa consultoria. Basta você acessar o site que está aparecendo aqui na tela, contabilribeiro.com.br, você vai ter acesso a essas informações aí. Contábil Ribeiro é a contabilidade especializada para igrejas. E agora eu quero te convidar a prestar atenção em mais um recadinho. Dessa vez o Tiago vai nos falar a respeito das novidades da nossa editora Hebron. Tiago, é com você. Hoje estou aqui na editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Isso aí, acesse o site editorebron.com.br, você pode adquirir esta oferta e várias outras lá, e todo o recurso é revertido para missões. Por isso que a Editora Hebron é a sua editora missionária. E agora sim, vamos falar a respeito do nosso tema. Já tem gente aqui participando no chat, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aí, deixar o seu like, para que a gente possa falar a respeito de um assunto tão atual como esse, né? O tema do nosso programa de hoje é ciladas da internet. Como será que nós, como cristãos, devemos nos relacionar aí com o mundo digital?
né? E para essa conversa eu convidei o pastor Bruno Santana, que é pastor na 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde, pastor. Uma boa tarde a todos. Creio que todos conseguem já me ver. Eu agradeço o convite e é um dia importante, né? Falar sobre o que está no nosso dia a dia. Não sai das nossas vistas, não sai da nossa mão. E em todos os momentos nós estamos nos relacionando com a internet. Então vamos tentar aí ter um tempo de qualidade, contribuir com a sua percepção a respeito da internet. Isso aí, pastor. Nós sabemos que a internet é um mundo, né? E ela pode ser uma bênção se a gente souber lidar aí, mas ela também pode ser muito perigosa, né? Tanto é que o nosso tema é ciladas da internet. Quais são os cuidados que os cristãos devem ter aí, né, no acesso à internet? Eu pensei em alguns cuidados que a gente precisa desenvolver quando a gente está na frente do celular, na frente do computador ou em qualquer outro meio, né, já que hoje são múltiplos meios. Talvez a primeira delas é não interpretá-la como um mundo à parte do nosso, né? O mundo virtual, apesar de ele não ser o real, a internet ela é apenas uma ferramenta para o real. É uma ferramenta para que nós possamos interagir uns com os outros. Então não tem como dissociar a internet da intervenção humana, não tem como dissociar a internet das influências que os homens sofrem, porque ela, na verdade, não é uma instituição à parte do homem. Então, pensando nisso, a gente tem que levar primeiro em consideração o pecado, né, e a nossa relação com o pecado. Então, a internet está cheia de ciladas com relação à nossa vida, à nossa santidade. A primeira delas, e talvez uma das mais abordadas, sejam os cuidados com a sexualidade, né? Diante de uma câmera de um celular, diante do computador, muitos casamentos já foram colocados por água abaixo, muitas vidas e muitos sentimentos e muitas relações com a santidade já foram colocadas por água abaixo, e isso é uma relação nova. Talvez na minha idade, né, eu tenho 40 anos, antes do advento da internet, as coisas eram um pouco mais difíceis, né, para você ter acesso. E hoje, se você não tomar cuidado, seus filhos estão entregues a toda sorte de pornografia. Nós mesmos temos que lidar com a sexualidade sendo exposta todos os dias em comerciais, em aplicativos criados somente para isso. Mas, além disso, o roubo, né, e a extorsão pela internet, as fraudes, nós tanto somos vítimas, como muitas vezes é um caminho muito fácil. Ninguém sabe, a pessoa pode ter uma vida dupla dentro da internet, do lado de fora ser um cidadão normal e dentro da internet ser um estelionatário, extorquir pessoas, travar relacionamentos com pirataria e outras coisas, que no final das contas são formas de roubo que estão muito acessíveis na internet. Nós também estamos vivendo num período político muito conturbado, muito também por interesses de quem coordena os meios de comunicação. A gente fala um pouquinho sobre redes sociais daqui a pouco, mas principalmente hoje em dia a internet tem sido um meio para agressão, um meio para difamação. Nós temos que ter cuidado também com fake news, com a forma como nós nos tratamos os nossos amigos, familiares que pensam de forma diferente. Todas essas questões estão aí no que a gente pode chamar de um mundo de pecados, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, pensar nisso. Outras abordagens, né, com relação também, outras ciladas, e eu acho que é uma das principais, é com relação ao uso do nosso tempo. E é uma cilada porque parece que nós estamos fazendo algo de útil. Parece que nós estamos trabalhando com algo que é sempre bom. E nem sempre o nosso uso tem sido um uso bom na internet, né? Nós, às vezes, gastamos tempo demais pensando em entretenimento, pensando em como chamar a atenção das pessoas através da internet, em como eleger ou erigir um
templo para nós mesmos dentro da internet, sempre preocupado com uma resposta. Então, o uso do nosso tempo na internet também pode ser uma cilada. E eu acredito que uma das maiores ciladas é a gente confundir, achar que a vida virtual é uma vida que pode ser levada como se fosse uma vida real, né? Não usar a internet como um instrumento, mas colocar na internet expectativas para que ela possa saciar a nossa vontade, saciar o nosso desejo de amizade, de relação, e a gente acaba confundindo relações virtuais com relações reais. Dizem que o mundo real ainda é o melhor lugar para se comer um hambúrguer, né? Ou seja, o mundo real ainda é o local de experimentar verdadeiramente aquilo que o Senhor deu para nós. Então nós não podemos cair na cilada de viver acreditando que o mundo virtual é um mundo que pode ser o único mundo que a gente possa viver. Maravilha, pastor. Nessa introdução eu já levantei vários pontos aqui que eu quero conversar com o senhor a respeito de tempo, né? A respeito dessas fake news aí, a respeito desse vício no entretenimento. Mas algo me chamou muita atenção quando se demonstrou aqui esse cuidado que a gente precisa ter em relação à nossa santidade, né? E nós sabemos que na internet nós estamos muito expostos à imoralidade sexual, na televisão também, né? A publicidade em geral, assim, mas a televisão ainda tem um filtro um pouco maior, tem classificação indicativa, enfim. Mesmo com todos esses cuidados, a televisão ainda nos oferece um alto nível, né, de exposição a isso. Mas a internet é ainda mais cruel, né? E nós temos crianças, adolescentes, jovens expostos a isso. E eu queria que você deixasse uma dica para nós que somos cristãos e nos deparamos com esse tipo de coisa na internet. Como manter a santidade encontrando essa exposição, né? Porque muitas vezes nós não escolhemos, simplesmente aparece para nós em um anúncio de pasta de dente, a gente vê um conteúdo sexual ou uma imoralidade ali muito escancarada e as pessoas acham que é natural, né? Normalizam muito isso. E o que o senhor pode falar a respeito disso? Como manter a santidade tendo essa oferta o tempo inteiro na internet, seja de forma discreta, seja de forma escancarada, como principalmente a juventude pode lidar com isso? Tá, eu vou tentar abordar de duas formas. A primeira delas, como pai, né? Eu sou casado com minha esposa linda, Carol, tenho 3 filhos e todos criança. E eu creio que a primeira dica importante é a gente não deixar as crianças ter um livre acesso distante dos olhos dos pais com relação a essa exposição, né? Então, controlar mesmo que tipo de conteúdo seus filhos estão assistindo, porque é inevitável que a gente tenha contato com sexualidade, como você falou. Mas mesmo na criação de filhos, ou pensando nisso, até esse contato ele precisa ser mediado, ele precisa ser progressivo. A gente não pode queimar etapas com relação às nossas crianças. E elas devem aprender primeiro em casa o que é o correto, para que quando elas estejam diante de situações assim, elas possam também usar o que é a dica para nós e para toda a juventude, que é um filtro. Primeiro, evitar... Uma das questões da internet hoje é que ela começa a retroalimentar aquilo que você tem buscado. Então, se você tem buscado e você tem parado e encontra atenção em cenas de pornografia, naturalmente as redes sociais e toda a propaganda vai ser em torno disso. Então, vai aumentar a quantidade de pornografia ou de apelos à sexualidade que você vai enxergar. Então, em primeiro lugar, você percebeu que tem, passa direto, você não precisa olhar, você não precisa assistir, deixa para somente aqueles momentos em que te pegar de surpresa. E isso vai tendo outras preocupações, principalmente em redes sociais, buscando outras coisas, o teu celular ele vai começar a retroalimentar esse tipo de interesse. Então, isso ajuda, né? Mas, em segundo lugar,
talvez a dica seja, se você está passando por momentos de dificuldade, se você está passando por dificuldades com relação à sua sexualidade, ou essa busca pela pornografia com seus olhos, deixe um tempo de usar. Use somente redes sociais que te sirvam para o trabalho, que sirvam para o seu contato. Abdique desse mundo, né, dessa janela para o pecado, porque pode ser o primeiro passo para que você possa ter menos contato e se fortalecer um pouco mais nessa luta. Mas, volto a falar, hoje tem sido inevitável esse contato com a sexualidade. O que a gente pode fazer é tentar minimizar ele e não olhar, né? Passar rápido, passar ao largo, né? dessa autoexposição. Sim. E tudo que nós consumimos nos molda, né? E não é diferente na internet. Você citou aí o algoritmo, por exemplo, né? Quanto mais a gente acessa, mais eles nos entregam. Então, se a gente acessa muito loja, por exemplo, ele vai nos entregar um conteúdo do que a gente está buscando, né? E aí a internet pode nos tornar completamente consumistas, ela pode nos tornar egoístas, pode nos tornar invejosos. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como o nosso relacionamento com as redes sociais, com a internet como um todo, pode nos moldar, pode moldar o nosso caráter, e se isso também pode nos influenciar na nossa vida espiritual. Eu penso nisso de duas formas. Primeiro, na interação, ela molda um pouco e ela afeta a gente um pouco na forma como nós interagimos com as pessoas. É importante, primeiro, pensar, né? Será que ela molda mesmo ou será que ela dá vazão ao nosso pecado, ao nosso coração pecaminoso? Uhum. Eu creio que ela tem influência boa porque ela vai nos colocar na nossa mão conteúdos que a gente não teria com tanta facilidade se não fosse. Mas eu creio que esses conteúdos eles são buscados por causa de uma ansiedade do nosso coração em alimentar o nosso desejo pecaminoso. Muitas interações, elas, primeiro, pessoais, elas por causa do imediatismo da internet, a mesma relação que eu tenho com a internet e essa pressa que eu tenho que ela funcione, e se ela não funciona, eu contrato um pacote maior, e se não funcionou, eu ligo para alguém, porque essa minha impaciência me impede de esperar aí 2 segundos, 10 segundos, né? Você volta a falar, né? Quando eu cheguei para a internet era tudo mato, né? Eu sou velho desse tanto. E a gente tinha internet de escada, e era um assombro poder acessar um computador no Japão, sei lá, depois de alguns minutos esperando que carregasse a página. E esse imediatismo hoje, essa força midiática para que a gente tenha sempre tudo mais rápido, a gente acaba trazendo para os nossos relacionamentos e a gente acaba exigindo que as pessoas, exigindo que os nossos amigos, exigindo que a nossa família nos respostas imediatas. E exigindo, às vezes, que Deus nos dê respostas imediatas, e esse imediatismo tem cortado um pouco da nossa paciência uns com os outros. Um exercício que a gente tem feito para aumentar essa impaciência, por exemplo, é ouvir todas as mensagens na velocidade 2, né? Agora a gente não dá mais para esperar que as pessoas se comuniquem, né? A gente tem que já ouvir tudo com muita velocidade. Se a gente não está diante desse quadro ideal do imediatismo, a gente acaba assimilando para nós uma outra cultura da internet, que é o cancelamento. Então, se as pessoas não agem do jeito que você quer, no tempo que você quer, não te dão a resposta que você quer, aí vale cancelar na internet, né? E isso tem sido trazido para as nossas vidas também, né? Cancela a igreja se ela não fala o que você quer, cancela as pessoas que não estão de acordo com você, cancela a família se for possível, se ela não está de acordo com o que você quer fazer, e a gente vai assimilando algumas culturas que são mais massificadas na internet, e a gente acaba sendo mexido, né? Eu estava vendo uma entrevista, acho que semana passada ela estava muito em voga, uma pesquisa que o próprio Facebook fez a respeito do Instagram e de como ele afeta a percepção de adolescentes com relação à sua própria imagem. E de como esses adolescentes, esses jovens, têm achado a sua própria imagem insuficiente diante da vida de ostentação que é
figurada, né, que é representada no Instagram, no Facebook. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, muitos jovens, têm perdido esse filtro de entender como é que aquele momento que é fotografado representa apenas um ideal, algo que alguém pensou, e não necessariamente a realidade, e tenta pautar ou se frustra quando não tem uma realidade sendo vivida da mesma forma. Então, eu creio que essas nossas relações interpessoais estão sendo bem afetadas pela internet, mas que são fruto último de um coração pecaminoso que quer ser saciado de todas as formas. Mas eu penso também em outra questão, que é a interação que nós temos com as atividades. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia as nossas crianças, elas não se satisfazem tanto brincando com os brinquedos que existem, brincando com as coisas que elas têm, quanto elas se satisfazem assistindo alguém brincando. Então, quando ela está assistindo alguém brincando, algo que foi editado para que o personagem principal sempre ganhe, para que o mundo já esteja pronto ali, para que ela não precise nem raciocinar aquilo, ela está se acostumando a uma realidade que é moldável e que já está pronta lá, que ela não precisa construir. E isso também tem afetado a mente das nossas crianças. Muitos adolescentes, muitos jovens, a gente tem percebido que têm se excluído do relacionamento com outras crianças, tem desenvolvido uma timidez fora do normal, porque ela está acostumada a não interagir e receber tudo pronto, sem nada, sem nenhum defeito no mundo mágico aí da internet. Então, eu acho que são questões que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa olhar com carinho quando a gente pensa nessas garras da internet atuando tanto nos nossos relacionamentos como nas nossas atividades. Isso mesmo. Agora, muitas ciladas, né? Sim, muitas. Daria vários programas, né, para falar de tantos cilados que nós encontramos aí nas redes, né? Mas, pastor, outro questionamento que nós temos muito assim na prática da vida cristã, né, é como nós cumprimos aquilo que Paulo orientou aos Coríntios, né, que de fazer tudo para a glória de Deus. E aí, em determinadas situações, nós pensamos como é possível fazer isso para a glória de Deus. E uma das situações é a rede social, né? Como eu uso meu Instagram para a glória de Deus, como eu navego na internet para a glória de Deus. Como a gente consegue fazer isso? Bom, eu acredito que Deus nos instrui a usar todos os espaços que a gente tem com sabedoria, né? Com santidade. E no que diz respeito a glorificar a Deus, a gente não pode esquecer da ousadia da pregação. Então, primeiro, pensando na sabedoria, eu creio que a gente deve ter filtros, em primeiro lugar, na hora de consumir canais, sites, blogs, podcasts, tem muita coisa com conteúdo cristão, até conteúdo empresarial, dependendo da sua área, conteúdo de ensinamento profissional. Então, todas essas coisas devem ser levadas em consideração na hora de você escolher como consumir internet. Por outro lado, nós também somos chamados a produzir conteúdo de alta qualidade para o nosso público. E vale ressaltar, assim, né? Que público é esse? Para quem é que a gente deve produzir conteúdo? Então, eu creio que a gente tem a nossa área de atuação, ela é baseada naquilo que Deus nos dá. Então, a gente não deve produzir conteúdo cristão pensando somente em visualizações, em aprovação com likes. A gente deve produzir conteúdo para a glória de Deus, com qualidade, para que o nosso público, as pessoas que se interessam por aquilo que a gente fala, eles assimilem algo que os engrandeça, os aproxime de Deus. Eu acho que quando a gente vai pensar em produzir conteúdo na internet, seja no seu Instagram, seja no seu Facebook, seja num canal que você queira abrir, eu creio que das coisas mais simples que o Senhor te entregou, como um relacionamento bom com a sua família, uma percepção do sofrimento diante do cuidado de Deus, todas essas coisas elas precisam ser percebidas diante do podemos
o Evangelho de Cristo. O que precisa ir? Que seja para produzir, seja no trabalho, seja para a evangelização. Usar o nosso tempo para saber fazer as coisas com qualidade, não para visualização, não para quantidade de likes, mas para a glória de Deus. Usar com santidade, tá? Evitando, a gente já falou, né, aplicativos, sites que permitem que a gente use a Bíblia, né? Você está me ouvindo tranquilo? Legal? Tá cortando um pouquinho, pastor, mas a gente tá conseguindo entender o raciocínio. Ótimo. Então, mas eu queria falar por último aqui, né, com essa relação com o Evangelho, que a gente deve usar com sabedoria. E a gente usa com sabedoria de ser nos espaços. Eu lembro de Paulo, na sua passagem até no capítulo 17 ali, de Atos, que ele se manifesta de forma diferente nos espaços. Ele vai para dentro da sinagoga, onde as pessoas conhecem a respeito do Antigo Testamento, e ele prega Jesus de uma forma robusta, complexa, falando de forma religiosa, né? Mas ele vai para a praça gritar para as pessoas a respeito de Jesus e da ressurreição, e nem todas as pessoas conseguem. Porque o tipo de pregação que ele está fazendo ali é uma pregação exaustiva, ele está gritando na praça, falando sobre o Evangelho. Mas ele por causa disso, essa disposição de falar na praça, leva ele para um local mais especializado no que diz respeito ao pensamento religioso, que é o Areópago. E lá ele tem uma pregação contextualizada, falando na língua das pessoas, da forma que as pessoas entendem, todos ali conhecem, ouvem a respeito do Evangelho, mesmo que a resposta ao Evangelho seja uma resposta parca, né, menor, pequena. Mas ele está demonstrando para nós que existem lugares diferentes, onde nós devemos agir de forma diferente, mas sempre com ousadia, seja no espaço religioso especializado, seja no meio da praça, todo mundo está passando, e nem todo mundo vai te ouvir com cuidado, seja em espaços especializados como as nossas faculdades, as nossas escolas, cada espaço tem um local diferente. Então, quando nós estamos na internet, nós devemos também seguir o espaço que nós estamos trabalhando no Evangelho para falar para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho para a glória de Deus, e ter cuidado para não se meter o tempo inteiro em treta teológica, né? Em vez de pregar o Evangelho, está aí preocupado em discussões frívolas que não levam a ninguém a nada. Então a gente precisa discernir os espaços para a pregação do Evangelho, com santidade, com sabedoria e com ousadia. Infelizmente nós temos dado muito espaço, né, para essas brigas bobas de internet aí, e temos nos esquecido do principal, né, que é testemunhar do Senhor Jesus e sermos santos, né? Agora, pastor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que foi muito edificante, queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem nos assiste e entender o que precisa administrar melhor aí o seu tempo com as redes sociais, que precisa... Agora, mas Tá. falando sobre redes sociais, se elas são do demônio, Sim. mas se elas são coisas ruins, né? Bom, eu creio que essa discussão não é uma discussão tão simples, né? Como você fala, a gente precisaria de um bom tempo para pensar a respeito disso. Mas, no primeiro lugar, as redes sociais, elas têm dono. Elas não são isentas, elas não estão no mundo para que cada um faça uso do jeito que quer. E como tem donos, cada dono tem a sua filosofia, cada dono tem a sua ideologia. No fundo, cada dono tem o seu motivo religioso que direciona a tomar as suas decisões, que é o caso dessas redes sociais que nós fazemos uso. Há algum tempo atrás, por exemplo, a gente estava usando uma rede social, sei lá, glória a Deus, e apareceu uma notificação dizendo que dar glória a Deus, escrever essa frase poderia ser interpretada pelos logaritmos dessa rede social como uma expressão de ódio, uma expressão de discurso de ódio. Era essa a expressão que eles usavam. Então, não dá para a gente entrar nesses lugares, nesses espaços, achando que eles são lugares neutros,
Ao contrário, a gente deve entrar nesses espaços entendendo que eles têm nome, que eles têm uma ideologia, que tem uma religião, mesmo que ela seja contrária, que ela seja negacionista, que ela pegue esses princípios, elas têm uma expressão, e a gente precisa levar sempre isso em consideração e não se surpreender quando o dono ou quando a estrutura luta e demonstra ser contrária ao cristianismo. Então a gente deve pensar nisso, levar em consideração essa lógica. Antigamente eu pensava que, assim como, por exemplo, os TV eles queriam isso e algo, a gente percebe que as redes sociais, elas são, na verdade, uma isca para nos vender como mercadoria para as grandes empresas, para que elas possam fazer as suas propagandas. É por isso que a rede social ela tem que ser tão atrativa, é por isso que ela vai estar sempre buscando aquilo que te chama muita atenção, ela vai sempre te polemizar, ela vai estar sempre tentando buscar aquilo que você mais gosta e vai potencializar para que você seja cristão, passe cada vez mais tempo nas redes sociais. Então, é comum você ser fisgado por assuntos polêmicos, pelo desejo pecaminoso do seu coração, por uma polarização religiosa, por uma polarização política. Tudo isso é estratégia da rede social para te mudar. Bom, eu creio que o mundo jaz no maligno. Isso é evidenciado nessa estrutura pecaminosa feita pelos homens. Então, é do homem. Né? É uma estrutura do pecado do homem. E se a gente não leva em consideração a queda, a gente vai entrar de forma tola, de forma displicente nos espaços públicos que não são, que são todos intencionais, que não estão ali para te fazer feliz, que estão ali para tirar algo de proveito de tudo isso. Normalmente proveito financeiro, mas principalmente que atente para o desejo religioso do coração de cada um, mesmo que esse desejo religioso não seja idolatria. Então a gente precisa entender, levar a nossa vida, entender que esses espaços não são dos demônios, são criados por homens, mas que homens são influenciados pelo pecado. E tem várias posturas, né? Uma de se excluir, e algumas pessoas têm feito isso, mas eu não acredito nisso. Eu creio que, assim como lá em João 17, verso 5, o Senhor diz que pede a Deus que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Eu acredito que essa deve ser a nossa postura, não simplesmente ignorar esses espaços, mas fazer uso para a glória de Deus, fazer uso consciente, sábio, e ousar quando for precisar falar e pregar o Evangelho. Amém, amém. Pastor, não sei se você está conseguindo me ouvir aqui, a gente conseguiu te entender, conseguiu ver sua linha de raciocínio, fomos muito edificados, cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu... Não está me ouvindo, né? Sem problema. Gumi, põe minha tela cheia aqui. Eu quero agradecer, pastor, sua participação, quero agradecer a todo mundo da Quinta Igreja aqui de Guarulhos, que estava comentando aqui no chat também, dizendo... a Cida Diniz, né? Tem várias outras pessoas aqui, eu não sei se todas elas são da Quinta Igreja ou não, mas quero te agradecer, pastor, pela sua participação, por nos abençoar nessa tarde. Certamente é sempre bom conversar com o senhor a respeito desses temas, né? Para quem não conhece, o pastor Bruno, ele é músico, né? Muito ligado a essa parte de arte, cosmovisão, e é sempre edificante conversar sobre esses outros temas. Não se preocupe que eu vou convidá-lo para outras vezes aqui para o Conversa da Tarde, para a gente conseguir ter mais dessa sabedoria aí que Deus o abençoou. Muito obrigado pela participação, pastor, e eu vou dar uma boa tarde para quem está nos assistindo também, a Sueli Rufino, lá do Ceará, a Delva e a Edinalva, que estão com a gente toda a tarde, a Railda, o Josué, né? O Igor, Carolina, Cida, muita gente comentando aqui. Obrigado pela participação de vocês. Erasmo de Serra Talhada lá em Pernambuco, Thalita. Continuem mandando os seus comentários aqui no chat, porque daqui a pouco eu vou ler um pouquinho mais os seus comentários, mas agora eu quero te mostrar um vídeo do pastor Arival falando a respeito do nosso tema, né? Ele vai dizer que Deus é aquele que deu a sabedoria para ser criada a comunicação e as redes sociais. Vamos ver. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, no ponto de vista
da comunicação, que Deus ele é o pai da comunicação. Exatamente. Né? Só existe comunicação porque Deus resolveu se comunicar conosco, a autorrevelação divina. E a gente tem que entender que tudo aquilo que é bom do ponto de vista científico procede de Deus. Né? Todo verdadeiro conhecimento procede de Deus. Então, eu creio que nós estamos, na nossa geração, está vivendo um momento único na história, que é ter contato com esse tipo de comunicação. Né? Isso faz com que haja um processo de democratização do conhecimento, da informação, da transmissão de conteúdo. Né? Então, esse é um ponto, né? Porque muita gente, quando fala em redes sociais, só olha o lado negativo. Os fakes, né? as mensagens erradas, etc. De fato, você pode denegrir, destruir a vida de uma pessoa através de uma rede social. Mas você pode fazer isso também de outras formas. Isso aí, muitas formas você pode utilizar as suas redes sociais para glorificar o Senhor. Mas agora eu vou dar uma pausa no nosso bate-papo, porque eu quero falar com você sobre a Bíblia Hebron. Ela é uma Bíblia que vai transformar o seu momento de meditação na palavra, porque ela possui um espaço para anotações. É isso mesmo. Enquanto você vai lendo ali, você vai poder anotar aquilo que Deus falou com você. Muitos de vocês já possuem a Bíblia Hebron, né? Você sempre comenta no chat aqui, eu já tenho a minha. E quem ainda não tem e gostaria de comprar, você pode acessar o site da Editora Hebron, que é editorebron.com.br. Nós entregamos em todo o Brasil, e quando você adquire a sua Bíblia Hebron, você também está contribuindo com missões no Brasil e no mundo. Então, faça parte aí da família IPP, né, que a Bíblia Hebron é um marco para a nossa igreja. Ela tem um encarte muito especial falando sobre os projetos da Junta Missionária, inclusive a IPP-TV com fotos coloridas, enfim. Se você quer ter essa Bíblia, acesse o site da Editora Hebron, que está aparecendo aqui na sua tela, e faça a sua compra e receba na sua casa. E lembrando que todo o lucro da nossa editora é destinado para missões através da Junta Missionária de Pinheiros, porque a Editora Hebron é a sua editora missionária. Vamos continuar com o nosso tema e agora o pastor Hernandes, mais uma vez, vai nos dizer a respeito de fake news. Nós comentamos rapidamente com o pastor Bruno aqui que uma das ciladas da internet, né, são as fake news, aquelas notícias falsas que se espalham, e nós cristãos, como conhecedores da verdade, precisamos tomar muito cuidado em propagar essas mentiras. Vamos ver esse vídeo. Outra coisa que eu acho que é importante enfatizar aqui no nosso programa é de você ser criterioso no sentido de não espalhar aí, através das suas redes sociais, as fake news. Então, hoje nós vivemos numa guerra, às vezes, de ideias e pessoas contra pessoas, e muitas vezes a pessoa vai passando para frente uma informação que ele não observou, não checou, e às vezes isso gera tanto constrangimento, gera tantas feridas. Pastor, olha, a Bíblia, Tiago fala do perigo da língua, né? E aí a gente está falando da oralidade. Sim. Mas hoje, o perigo da língua digital é mais venenosa ainda. Mais venenosa, porque às vezes quando você usa a oralidade, você atinge um pequeno grupo. Mas quando você coloca uma mensagem nas redes sociais, você não tem mais o controle, aquilo você perde o controle completamente. E aí entra essa questão de destruir reputação. O último mandamento que Deus nos deu é não dirás falso testemunho. Então, você pode, através de um post, destruir uma vida. Olha aí, que responsabilidade nós temos aqui na internet, né? Então, sempre que você receber aí alguma notícia, antes de passar adiante, dá uma checada, vê se é verdadeiro ou não, vê se vai edificar outras pessoas ou não, né? E aí você pode passar adiante. Mas agora é aquele momento que eu quero ler a Bíblia com vocês. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu quero que você entenda que aquilo que você consome na internet reflete na sua vida como um todo. Se o que você consome é apenas
vaidade, é apenas conteúdo de pessoas que vivem uma vida distante do Evangelho e você acaba desejando isso, seus olhos eles estão sendo trevas. A Bíblia diz aqui que os olhos são a candeia do corpo. Seus olhos precisam ser cheios de luz, ou seja, você precisa consumir aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que faz te crescer, aquilo que te aproxima de Cristo. Por isso você precisa prestar muita atenção nas pessoas que você segue nas redes sociais, nos vídeos que você assiste, no conteúdo que você consome, nos blogs que você lê, nos sites que você acessa, para que eles possam ser sites, blogs, perfis que te apontem para o Redentor, te apontem para o Criador, que encham o seu coração de esperança e que não coloque dentro do seu coração a inveja, a amargura, o ódio, o rancor, o cancelamento. Esse tipo de coisa prejudica a nossa vida espiritual. Quando a gente já amanhece olhando o feed do nosso Instagram e vê lá tanta vaidade, tanta besteira, tanta briga, o nosso dia já começa com isso em mente, né? Mas quando a gente inicia o nosso dia lendo coisas que vêm do alto, lendo a palavra de Deus, lendo coisas que nos abençoam e nos edificam, certamente o nosso dia é bem diferente, né? Então, como a gente falou, a internet ela pode ser bênção, pode ser uma ferramenta para te aproximar de Cristo, para te fazer crescer em conhecimento de Deus. Tudo depende da forma com a qual você vai fazer uso dessa ferramenta, né? Então tem muita coisa boa na internet, tem muito conteúdo bom, tem teologia disponível para você aprender, para você crescer, e você precisa fazer uso disso, precisa desfrutar disso, porque isso é bênção de Deus, né? Então, que você seja nessa tarde aqui motivado a buscar mais do Senhor, né? A utilizar a internet para o seu crescimento espiritual, buscar coisas que te edifiquem, que te façam crescer, e não coisas que enchem o seu coração de trevas, né? Nós precisamos ser luz para o mundo que vive em trevas, né? Que Deus nos ajude a isso. Eu quero mais uma vez agradecer os seus comentários aqui e agradecer mais uma vez ao pastor Bruno que participou com a gente. E o nosso programa, ele está chegando ao fim. Quero agradecer a nossa equipe que nos ajuda a fazer o Conversa da Tarde e te dizer que a partir de amanhã o nosso programa já está disponível no IPP Play, que é um segundo canal aqui no YouTube, onde você pode acessar e conferir esse episódio e todos os outros episódios do Conversa da Tarde. É só digitar lá, Conversa da Tarde, IPP Play, e você vai encontrar muitos vídeos, e nós estaremos de volta amanhã, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui na IPP TV, e nós terminamos com música, que você possa refletir aí a respeito do que a gente conversou, ouvindo esse louvor com a Débora, com o Josiel e com o Oséias. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.